Fala galera, nós vamos hoje aí falar um pouco das soluções, né? Soluções de maneira geral, né, é uma mistura, né, homogênea e ela pode se encontrar nas três fases, né, da matéria, tanto no estado sólido, como no estado líquido, como no estado gasoso. Nós vamos dar atenção às soluções no aquosa, né? E essas soluções que têm a água como o solvente, né? Lembrando que soluções ela tem dois componentes, soluto e solvente, né? O soluto é o componente em menor quantidade e o solvente é o componente em maior quantidade. E aí, como exemplo, nós temos aí a, é, a água considerada aí um solvente universal. Ela consegue dissolver todos os outros componentes, né? Questão você pode diferenciar diferencial absoluto e solvente pela esse conceito que eu acabo de dizer, ou aquela coisa, né? Você pode dizer, o solvente é aquilo que dissolve, é aquele que dissolve, e o soluto é aquele que é dissolvido. Então, as soluções aquosas, elas são classificadas aí em duas, né? Nós vamos observar e entender hoje em três, desculpa, né? Soluções saturadas, soluções supersaturadas e solução insaturada. Então, as soluções saturadas, como vocês observam aí o conceito, ocorre quando contém a quantidade máxima de soluto que é possível dissolver em 100 gramas de solvente naquela temperatura, sem corpo de fundo precipitado, ou seja, sem presença de resíduos solutos dissolvidos no recipiente. Vou pegar aqui e tentar representar para vocês um, uma vidraria química, né? Tá aqui meio tosco a apresentação. Nós temos aí um balão volumétrico de fundo chato, né? E nós vamos adicionar nesse preparo de solução, nós vamos adicionar água, né, como solvente, e vamos adicionar aí o cloreto de sódio, né, o NaCl, que é o sal de cozinha. Então, ao adicionar, para ela ser considerada uma solução saturada, como é, o próprio conceito que nós vimos, eu vou colocar aqui de outra cor para facilitar, nós vamos aí ter a formação de uma solução, né? Solução NaCl mais água. E aí o que vai observar, o que nós vamos diferenciar? Nós vamos colocar a quantidade proporcional de água e de cloreto de sódio, elas vão são equivalentes, ou seja, nós não vamos observar aqui embaixo formação de precipitado, né? Ou seja, não vai ter sal, cloreto de sódio aqui no fundo. Nós vamos ter uma solução saturada. Você não vai observar o precipitado, né? O corpo de fundo aqui, né? Então, aqui não vai ter, né? Vou botar um X aqui. O corpo de fundo. Vai ser uma solução saturada. Geralmente, uma solução saturada nós podemos ir até utilizando a água e cloreto de sódio, o soro caseiro, né? Você coloca em uma quantidade de água, uma quantidade de cloreto de sódio. Você vai observar visualmente, né, que você não observa a ocorrência do precipitado lá no fundo. Se você continuar adicionando cloreto de sódio, vai chegar a um ponto onde a água não consegue mais dissolver o cloreto de sódio, ele vai começar a se depositar no fundo, criando um corpo de fundo que é um precipitado. Então, na solução saturada não vai ter essa observação, beleza? Então, vamos agora ver o que é uma solução supersaturada. Então, ele possui uma quantidade maior de soluto dissolvido em 100 gramas de solvente do que seria possível naquela temperatura. Então, uma solução supersaturada, ela é muito difícil você obter uma solução super... Eita, esse aqui ficou... Deixa eu organizar aqui. Não ficou bom, ficou bem... Se eu tentar modificar aqui. Uma solução supersaturada, ela vai ter vai ser temperaturas mais altas, né? Você vai ter uma temperatura alta nessa solução, e aí ela é muito difícil você ter uma solução supersaturada. O conceito diz aí, né, como vocês podem observar, aí no conceito, ele acaba colocando aí o conceito, né, de
supersaturada, e aí voltando, né, dissoluto dissolvido em 100 gramas de solvente do que seria possível naquela temperatura. Então, envolve temperatura, né, temperaturas elevadas. Quando você aumenta a temperatura de uma... Esse aqui ficou menos feio. De uma solução tem a ver com a temperatura. É claro que se você aumenta a temperatura, logicamente, as interações, as energias cinéticas vão aumentar, né, dos envolvidos, como a água, né, água e o cloreto de sódio, como nós estamos usando como exemplo. Então, nesse caso aí, nós vamos ter uma solução supersaturada. Ela não vai ter corpo de fundo também. Ela não vai ter corpo de fundo, mas aí nós temos que ter temperaturas elevadas. Eu vou tratar o sinalzinho aqui de graus Celsius. Temperaturas elevadas para nós obter essa solução supersaturada. Então, vou colocar de outra cor aqui, que é bem difícil nós termos uma solução supersaturada, né? Visualmente é bem difícil, porque são temperaturas elevadíssimas, né? Já uma solução insaturada, como o conceito colocado aí, essas soluções contêm uma quantidade menor de soluto do que seria possível dissolver em 100 gramas de solvente naquela temperatura, né? Então, nós aqui na saturada, nós vamos ter equivalente, né, tanto soluto como solvente nesse caso, e aí não vai formar o corpo de fundo, né, não vai formar um precipitado, né. Não, se começa a formar um precipitado, para a gente atingir esse precipitado, aqui nesse caso aqui, nós vamos ter a ocorrência de precipitado, mas aí leva em consideração porque aumentou a temperatura, né, nesse caso. Já nesse aqui não, nesse caso aqui nós vamos ter uma quantidade, e nós estamos levando em consideração 100 gramas de solvente, uma quantidade menor, né, de soluto. Essa solução contém uma quantidade menor de soluto do que seria possível dissolver em 100 gramas de solvente naquela temperatura. Então, se nós pegarmos aí um exemplo, né, do balão volumétrico aqui, aqui outra cor, ela vai estar, nós vamos observar, visualmente não vai conseguir também visualizar, né, esse soluto, porque é uma quantidade menor, ele vai estar transparente, e aí nós colocamos que essa solução aí ela é insaturada. Nesse caso aqui, vou colocar até de outra cor, para diferenciar aí saturada de insaturada. Nesse caso aqui, vai chegar um ponto que a gente consegue ver resquício, né, do sal aqui, mas ele não chega a precipitar. Aqui a gente nem consegue ver esse resquício, né, de sal. Você consegue ver uma solução incolor, né? Você vai ter uma quantidade menor de cloreto de sódio, né? Se nós pensarmos aqui que nós estamos usando também um cloreto de sódio como soluto e a água como solvente, e você não vai conseguir visualizar nem a presença desse resquício, né, dessas partículas suspensas. Aqui você não consegue observar. Aqui você consegue observar, mas não precipita. Aqui se envolve a temperatura, aumenta a temperatura, são soluções difíceis de ser observada, vai ter o que? O corpo de fundo, né? Aqui, se você continuar colocando sal, como eu falei para vocês, vai precipitar aqui e ela passa a ser uma solução, não mais uma solução, né? A partir do momento que você consegue visualizar duas fases, nós vamos já para um ponto de saturação. Nós vamos ter aí já uma presença de uma mistura heterogênea, né? Heterogênea, ok? Então, dois pontos importantes: a questão da temperatura na solução supersaturada e a questão de quantidade, né, de soluto na insaturada, né, esse exemplo aqui. Então, só para fechar, nós temos aqui um exemplo, uma explicação de uma insaturada, de uma supersaturada e numa saturada, né? Saturada, insaturada, supersaturada e uma solução saturada, ok? Então, visualmente você não consegue verificar aqui, né? Aqui você consegue, aumenta temperaturas elevadas, você vai conseguir ver o precipitado, começa a precipitar, ter corpo de fundo. Aqui não tem corpo de fundo, mas aqui você consegue ver partículas suspensas, né,
de partículas suspensas. E aí nós temos que a água atingiu o seu ponto de saturação, ok? Então, basicamente é isso, só para vocês compreenderem um pouco a diferenciação dessas soluções em meio aquoso. E foi bom estar com vocês. Até a próxima, né? E espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essas soluções.